Vamos lá, gente, para mais uma questão do vestibular da UES, certo? Questão de número 41 da prova de Física. Diz o seguinte: em um laboratório de óptica, sobre um trilho, encontra-se uma lente convergente. Lente convergente, pessoal. A gente sabe que é uma coisa assim, né? O simbolinho dela. Lente convergente. E à sua direita existe um espelho côncavo. Então, bem aqui assim, ó. Um espelho côncavo. Aí ele diz que um objeto linear é colocado sobre o trilho à esquerda da lente. Então, vamos botar aqui o nosso eixo principal, né, que a gente chama. Esse eixo principal, ele vai servir tanto para a lente quanto para o meu espelho. E aí, nesse eixo, foi colocado um objeto. Vamos colocar aqui um bonequinho, por exemplo. Está aqui ele, ó, o objeto. Aí, olha o que ele fala. Esse objeto, quando foi colocado à esquerda da lente, produziu-se uma imagem real e do mesmo tamanho do objeto. Isso é muito importante. Gente, qual é o ponto da lente que eu coloco o objeto e eu produzo uma imagem real e do mesmo tamanho? No espelho é como se fosse o centro de curvatura do espelho, né? O centro de curvatura de um espelho, onde você bota e o objeto fica na imagem real e do mesmo tamanho. Na lente, o nome desse ponto se chama anteprincipal. Então esse objeto aqui, ele foi colocado em cima do anteprincipal. É como se fosse o centro de curvatura do espelho. É o ponto que você coloca o objeto e ele vai aparecer real e do mesmo tamanho. Então, Arthur, onde vai aparecer a imagem desse boneco? Ela vai aparecer lá no anteprincipal da lente do outro lado. Porque a lente ela tem dois antes principais, de um lado e do outro, certo? Porque a luz ela pode passar de um lado para o outro. Então ela vai aparecer lá do outro lado, do mesmo tamanho, só que real, se é real, é invertido. Então, esse boneco, ele vai aparecer aonde, ó? Ele vai aparecer aqui, lá no anteprincipal, assim, ó. Real e invertido. Então, aqui seria o objeto que eu coloquei em frente à lente, e aqui seria a imagem que a lente criou, do mesmo tamanho, real e invertida. Certo? Bora continuar lendo. Aí ele fala: a imagem produzida pela lente, que foi essa, funciona como objeto para o espelho côncavo. Ou seja, essa imagem que está na frente do espelho côncavo, ela vai ser um objeto para o espelho. E ele diz que esse espelho vai produzir uma imagem do mesmo tamanho do objeto. Então, olha que legal. Essa imagem, que foi criada pela lente, como ela está de frente a esse espelho, ela vai funcionar como um objeto para esse espelho. E ele diz que essa imagem, quando for posta na frente do espelho, a imagem da imagem vai ser uma imagem real e do mesmo tamanho que ela. Ou seja, gente, a imagem da imagem, ela vai aparecer aqui, ó. Real, invertida. Invertida, Arthur? É, porque se meu objeto está de cabeça para baixo, ela vai aparecer de cabeça para cima. Invertida. Então essa daqui seria a imagem 2, né? Seria a imagem da imagem. Ou seja, a lente criou a imagem e o espelho foi e criou outra. Que essa outra imagem é real, ela é invertida, porque meu objeto está de cabeça para baixo, ela está de cabeça para cima, e do mesmo tamanho. Mas peraí, se a questão disse que essa imagem da imagem é do mesmo tamanho, vocês concordam que esse ponto aqui é justamente o centro de curvatura do meu espelho? Porque é no centro de curvatura do meu espelho que eu produzo uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Moral da história: o anteprincipal da lente e o centro do espelho são exatamente o mesmo canto. O anteprincipal da lente e o centro do espelho são exatamente o mesmo local. Aí olha o que ele diz. O espelho e a lente estão separados por uma distância x, ou seja, essa distância da lente até o espelho, ó, essa distância aqui vale x. A distância da lente até o espelho, essa distância é x. Aí ele fala o seguinte: a imagem produzida, aí ele quer saber, ó, sendo Fão e Finho os focos da lente convergente e do espelho côncavo, é correto afirmar que o valor de x é. Quanto é o valor de x? Gente, presta atenção. Se esse ponto aqui é tanto o centro quanto o anteprincipal, onde é que vai estar o foco do espelho, que ele chamou de F'inho? O foco, né, bem na metade do centro. Então, se essa distância aqui é a distância do centro de curvatura, vocês concordam que o F'inho vai estar bem aqui? Então, você vai ter uma distância focal daqui para cá, F'inho, daqui para cá, outro F'inho, ó. Então, já foi dois F'inhos. E o foco da lente, Arthur, que ele chamou de Fão. Ora, se aqui é o anteprincipal da lente, o anteprincipal é como se fosse o centro. Então, o Fão, que é o foco da lente, fica bem no meio aqui, ó.
aqui seria o Fão da lente. Então, você vai ter Fão para cá e outro Fão para cá, ó. Moral da história, essa distância x aqui, ela é 2 Fãos da lente mais 2 Finhos do espelho. Então, a distância x, que é o que ele quer, ela vai ser 2 Fão mais 2 Finho, correto? Se você botar o 2 em evidência, ela vai ficar 2 que multiplica Fão mais Finho. Essa seria aí a distância x entre a lente e o teu espelho. Questão bem interessante, não é uma questão fácil, certo? Mas é só você lembrar os casos de posição de imagem para dar real e invertido do mesmo tamanho. Para a lente tem que estar em cima do eixo principal, para o espelho tem que estar bem em cima do centro de curvatura. Beleza, gente? Espero muito que vocês tenham entendido. Um abraço e até a nossa próxima questão. Valeu!